O hotel abandonado ficava no alto de uma colina, isolado de tudo, envolto por árvores que balançavam como se tentassem ocultar sua presença. Durante décadas, ninguém ousou ultrapassar o portão enferrujado que marcava a entrada do terreno. Era curioso como, mesmo à distância, aquele prédio parecia observá-lo de volta, como se tivesse consciência própria. Diziam que, ao cair da noite, janelas quebradas refletiam não a lua, mas formas distorcidas de sombras que se moviam sem dono. Mas o que transformou aquele lugar num dos maiores mistérios do país foi o conjunto de gravações feitas por um grupo de investigadores amadores que entrou ali numa noite de inverno. Eles queriam provar que as histórias eram fruto da imaginação popular, mas o que registraram faria qualquer cético reconsiderar suas certezas. Tudo começou com relatos antigos de hóspedes que, nos anos 70, ouviam passos nos corredores mesmo quando todos já dormiam. Os funcionários contavam que, às vezes, o elevador subia sozinho para o último andar, como se alguém invisível tivesse apertado o botão. Porém, o mais estranho era o quarto 213, onde muitos afirmavam sentir um peso no ar, uma espécie de presença silenciosa que observava cada movimento. Quando o hotel fechou, após uma tragédia não esclarecida envolvendo uma família inteira, os relatos se intensificaram. Moradores próximos diziam ouvir, de madrugada, portas batendo e algo que parecia arrastar móveis pelos andares superiores. Nenhuma explicação plausível foi encontrada, e o hotel acabou caindo no esquecimento, exceto para aqueles que sempre sentiram que havia algo ali dentro, que nunca deixou o local. Os investigadores que decidiram entrar no hotel eram experientes em gravação de áudio ambiente. Usavam microfones sensíveis, capazes de captar frequências inaudíveis ao ouvido humano. Chegaram ao local pouco antes da meia-noite, posicionaram equipamentos nos corredores e iniciaram a gravação contínua. Nos primeiros minutos, nada aconteceu além de ruídos comuns de estruturas antigas. Mas exatamente quando o relógio marcou 0, tudo mudou. Os aparelhos começaram a captar sons baixos, quase como sussurros, misturados a respirações aceleradas. Um dos microfones registrou claramente o som de passos lentos, arrastados, como se alguém caminhasse pelo corredor em direção à equipe. O curioso é que nenhum deles ouviu aquilo no momento. Os sons só foram percebidos na revisão das gravações. Ao analisar o áudio em estúdio, perceberam algo ainda mais perturbador. As vozes captadas pareciam chamar pelos nomes dos próprios investigadores. Em uma das faixas, uma voz feminina, frágil e quase chorosa, repetia o nome de um dos integrantes, como se suplicasse por ajuda. Porém, não havia mulheres no grupo naquela noite. Em outro trecho, uma voz mais grave dizia algo incompreensível, mas com entonação agressiva. Especialistas em áudio consultados posteriormente afirmaram que não havia indícios de edição ou manipulação. O mais enigmático era que as vozes pareciam surgir de diferentes direções, como se movessem dentro do ambiente menos, algo extremamente difícil de falsificar. A investigação ganhou notoriedade quando a equipe divulgou um trecho específico em que um som de batidas rítmicas ecoava pelo corredor. Parecia uma espécie de código. 3 batidas fortes seguidas de 2 mais fracas. Historiadores que analisaram o caso lembraram que, décadas antes, funcionários do hotel usavam exatamente esse padrão para avisar sobre emergências internas. Como um eco de passado, a gravação parecia replicar um hábito que ninguém vivo poderia repetir naquele prédio abandonado. Além disso, ao aplicar filtros de frequência, descobriram murmúrios que lembravam conversas sobrepostas, como se múltiplas pessoas falassem ao mesmo tempo em outra sala. Uma segunda visita ao hotel foi organizada semanas depois, desta vez com mais equipamentos e câmeras térmicas. Ao entrar no salão principal, a equipe sentiu uma diferença brutal de temperatura menos um frio cortante, que não fazia sentido para a estação. As câmeras térmicas mostraram manchas escuras se movendo pelas paredes, como se fossem silhuetas sem forma definida. Ao mesmo tempo, os microfones captavam sons mais fortes que da primeira vez, incluindo o que parecia uma risada curta e distante. Investigadores relataram sentir vertigem e pressão no peito, como se o ar do hotel estivesse carregado. Um dos membros chegou a desmaiar. O que aconteceu com esse investigador se tornou parte central da lenda. Ele afirmou, depois de recobrar a consciência, que ouviu uma voz masculina sussurrando ao lado de seu ouvido. Não deviam ter voltado. Sua descrição batia exatamente com uma voz captada no áudio. A coincidência foi assustadora demais para ser ignorada. Os arquivos de som desse dia foram analisados por peritos independentes, que confirmaram que as ondas captadas tinham reverberações atípicas, como se o som viesse de uma cavidade profunda, não de um ambiente comum. Isso levantou teorias de que o hotel poderia ser um ponto de interseção, onde energias residuais se acumulam e se manifestam. O último andar
que sempre fora o mais temido pelos antigos funcionários, mostrou ser o foco das atividades. Lá, gravaram o som de algo arrastando pelo chão, seguido por uma voz que dizia claramente: "Não está sozinho." As câmeras apontavam para um corredor vazio, mas a sensação relatada pelos investigadores era de serem observados por diversos olhos. As gravações também captaram um som similar a um choro infantil, que ecoava e desaparecia de repente. Revirando documentos antigos, descobriram que uma criança desapareceu ali nos anos 60, sem nunca ter sido encontrada. A semelhança com os registros sonoros deixou todos inquietos. O caso se tornou tão grande que pesquisadores acadêmicos decidiram investigar. Alguns tentaram explicar o fenômeno como reverberações acústicas, distorções do vento ou efeitos de deterioração estrutural, mas nada justificava as vozes com nomes específicos, as frases claras, nem a precisão assustadora das gravações coincidir com fatos históricos do hotel. Outros especialistas sugeriram que poderia haver um acúmulo de energia emocional naquele lugar, alimentado por tragédias e acontecimentos traumáticos. O hotel seria, assim, uma espécie de arca de memórias, capaz de reproduzir ecos do passado como se fossem vozes vivas. Até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente as vozes gravadas à meia-noite, naquele prédio esquecido. O hotel permanece fechado, cercado por avisos de perigo, mas a curiosidade não cessou. Pessoas relatam ouvir sons ao passar pela rua à noite. Alguns dizem que viram luzes acendendo no último andar, mesmo sem energia no local. Outros relatam sombras na janela do quarto 213. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o hotel guarda algo que não quer ser esquecido, menos algo que fala, chama e observa. E quando o relógio marca meia-noite, as vozes voltam. Sempre voltam.